Colégio Isaac Newton oferece agora dicas para o Enem. Olá pessoal, sou o professor Jonathan Perotto. Estou aqui para dar uma dica para você que vai fazer o Enem 2014. Na área da língua portuguesa, é necessário ter atenção em alguns quesitos. Na área da gramática, uma dúvida constante que um aluno ou outro vem questionar a mim é sobre o uso da nova ortografia em relação ao acento agudo em algumas palavras. Portanto, observe nestes exemplos. Ideia, europeia, jiboia, assembleia. Há um tempo, nós colocávamos o acento agudo no ditongo aberto ei, oi. Porém, a nova ortografia determinou que nessas palavras que trazem a sílaba tônica na penúltima, que chamamos de paroxítonas, o acento agudo simplesmente caiu, não se usa mais. Perceba, você que tem dúvida em relação ao que é paroxítona, eu vou pronunciar a palavra para você perceber e olhe só. Ideia. A palavra da sílaba ideia, dei, é a penúltima. Portanto, a gente chama de paroxítona. Veja que o acento não tem mais. Mas olhe nas de baixo. Herói, pastéis, quartéis. Não parece tão diferente porque ainda é um ditongo aberto. Oi e ei. Mas por que ali ainda o acento permanece? Vamos fazer o mesmo esquema que fizemos em ideia. Herói. O que foi diferente? O oi é oxítono. A sílaba tônica é a última. Nas oxítonas, o acento agudo não cai nesses ditongos abertos. Só nas paroxítonas. Pois muito bem. Além disso, em relação ao uso da vírgula, quando você for escrever o seu texto dissertativo, eu quero dar umas diquinhas para que você não se confunda, já que a omissão ou colocar a vírgula em lugar inapropriado vai fazer você perder ponto na sua redação. Preste atenção em algumas frases. A lei da palmada foi sancionada. Nós temos em a lei da palmada o sujeito da oração. Foi o verbo, que é um verbo de ligação. E sancionada parece uma ideia complementar da oração, é o predicativo do sujeito. Veja, eu vou colocar uma palavra extra que não faz parte do sujeito, do verbo e do seu predicativo, que é o advérbio realmente. Esse advérbio, na verdade, os advérbios em si, a gramática determina que o lugar comum desses advérbios seja no final da frase. Então, o comum seria, a lei da palmada foi sancionada realmente. Mas e quando nós temos vontade de pegar esse realmente e colocar em outro lugar, o que fazer? Veja a próxima frase. A lei da palmada foi sancionada. Realmente. Ainda o realmente está no final. Mas será que nós podemos colocar a vírgula antes desse advérbio? Podemos sim. Mas quando nós colocamos a vírgula lá no final, o advérbio está no final, você quer criar uma intenção especial. Você está enfatizando esse advérbio, o que causa uma diferença na oração. Agora, vamos realmente pegar esse advérbio e colocá-lo em outro lugar. A lei da palmada realmente foi sancionada. Perceba, duas vírgulas. Eu preciso colocar as duas, porque senão fica gramaticalmente incorreto. Mas eu posso pegar ainda esse advérbio e colocar em outro lugar. Vejam, a lei da palmada foi realmente sancionada. O advérbio está intercalado entre o verbo e o seu predicativo. Portanto, duas vírgulas também. E quando nós temos vontade de colocar no início? Aí você coloca o advérbio e uma vírgula apenas. Realmente, a lei da palmada foi sancionada. Além disso, que é um período simples, nós temos o uso da vírgula nas orações coordenadas. Aquelas orações que trazem as conjunções mas, porém, portanto, porque. Vejamos, os brasileiros enfrentam uma situação complicada, porém acreditam em mudanças. Perceba aqui que antes do porém eu coloco a vírgula e não depois. Estaria incorreto se eu colocasse depois. Mas perceba uma outra situação. Quando eu vou colocar uma vírgula depois da conjunção coordenada? Veja o exemplo. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Vírgula. Porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Perceba que até naquele momento não houve mudança do que eu havia dito. A vírgula está antes da conjunção. Mas perceba, eu parei a oração e coloquei uma nova. Porém, vírgula, o ministro da Agricultura
considerou a manifestação um ato de rebeldia. Veja que a vírgula agora está depois da conjunção. Por quê? Porque agora eu iniciei a frase com a conjunção. A conjunção na frase primeira estava interligando as duas, portanto a vírgula se posiciona antes. Mas quando você para e inicia uma oração nova com essa conjunção, eu coloco a vírgula depois. Além disso, no uso das orações subordinadas, adverbiais sobretudo, veja que o comum seria fazer isso aqui. Dona Ana comprou a TV quando o vendedor a ofereceu. Veja que a oração adverbial, que dá a ideia de tempo, não foi separada por vírgula da principal, porque naturalmente não é necessário, a não ser que você faça questão. Mas quando você muda essa oração adverbial de lugar, aí a vírgula tem que entrar em ação. Vejam as frases. Quando o vendedor ofereceu a TV, vírgula, Dona Ana a comprou. Veja lá de baixo o que eu estava dizendo. Dona Ana comprou a TV, ainda que estivesse em dúvidas. Veja, nesse momento, nessa segunda oração que eu havia dito a vocês, a vírgula não foi utilizada. Mas quando antecipamos a do quando, comecei com uma oração adverbial. Portanto, se eu inicio, eu coloco uma vírgula para separar da principal. Voltando na frase do ainda que estivesse em dúvidas. Veja que na segunda facção da frase é Dona Ana, vírgula, ainda que estivesse em dúvidas, vírgula, comprou a TV. Eu intercalei a oração que estava no final. Portanto, quando sempre fizermos uma antecipação de uma oração adverbial ou intercalamos, nós precisamos colocar a vírgula em ação. Não se esqueça disso. Escreva a sua redação com muito cuidado no quesito da vírgula. E eu queria deixar uma boa sorte a você. Chegue a tempo e cuidado com o nervosismo. Boa sorte!